No vídeo de hoje eu apresento para vocês a verdadeira história por trás do filme A Lista de Schindler, que ganhou 7 Oscars e é um dos maiores destaques do cinema americano. Trata-se da verdadeira história de um homem que salvou mais de 1000 judeus dos campos de extermínio nazista. Oskar Schindler nasceu em 28 de abril de 1908 na República Tcheca. Sua família é de origem sudeta alemã e ele era filho de Franziska e Johann Schindler. Oskar Schindler frequentou a escola técnica e fez alguns cursos em Brno, além de passar 3 anos trabalhando com seu pai, que tinha como negócio gerir empresas de máquinas agrícolas. Em 6 de março de 1928, Oskar se casa com Emily Pliesel, que era uma filha de um fazendeiro sudeto de Malantan. Nesse meio tempo, Oskar termina tendo um caso amoroso com uma antiga amiga da escola, Aurelie Schindler, com quem teve 2 filhos, Emily e Oskar Jr. Ao longo desse tempo, ele passa 18 meses no exército e trabalha no banco Jarosław Sieminek Bank em Praga durante os anos de 1931 a 1938. O negócio do pai, em determinado momento, termina em uma falência e o pai também abandona a mãe dele, que vem a falecer alguns meses depois. Em 1935, Schindler ingressa no partido nazista, além de se tornar um espião. Suas atividades consistiam em dar informações sobre os caminhos de ferro, sobre as instalações militares e a movimentação de tropas daquela região, além de recrutar também outros espiões. Por isso, Schindler termina sendo detido, mas logo é liberado. Ele passa também a dividir a sua vida em 2 cidades, principalmente na Cracóvia e na Ostrava. É quando ele termina comprando uma fábrica que pertencia a judeus. Essa fábrica, de alguma forma, dava maior liberdade de ir e vir para Oskar, além de contar também com uma mão de obra barata daquelas pessoas que moravam ali, que eram judeus. No auge dos negócios, chegaram a contar com mais de 1750 pessoas trabalhando na fábrica, sendo que mais de 1000 eram judeus. Como os nazistas eles precisavam de recursos para a guerra, eles terminaram deixando que essa fábrica continuasse sendo movimentada. A princípio, Oskar começa a defender essa mão de obra, dando propina para os nazistas para que ele continuasse com a fábrica. Com o tempo, ele vai se envolvendo com aquela situação, ele vai percebendo a crueldade que era para todo aquele povo ser massacrado por causa de sua origem. Então, ao longo desse tempo que durou a guerra, ele manteve os judeus ali trabalhando. Ele chegou a construir na sua propriedade um campo de concentração, onde ele dava alojamento, alimentação. Além disso, ele permitia que os judeus eles professassem sua religião. Ele chegou a um ponto de um desses vagões que levavam mulheres, crianças e deficientes irem para o campo, ele fez com que esse comboio retornasse e pagasse uma propina para que essas pessoas continuassem vivas. E justamente por causa desse dinheiro que ele continua gastando com propinas, com produtos, com instalações, sua fortuna, que antes era bastante, termina aí, pouco a pouco, acabando. Quando termina a guerra, ele não tem mais como sustentar aquela fábrica e termina se mudando para outras regiões. Vai para Regensburg e depois para Munique, chegando até imigrar para a Argentina em 1949. Mas seus negócios não dão certo e ele termina retornando para a Alemanha em 1958. Poucos anos depois, em 1963, ele termina sofrendo um ataque cardíaco que dificultou bastante a sua vida e ele chega a alguns momentos a viver de donativos. Oskar vem a falecer em 9 de novembro de 1974 e foi sepultado em Jerusalém, sendo o único nazista a receber esta honraria. Além disso, ainda em 1973, ele tinha recebido o título de Justus entre as Nações, justamente por tudo aquilo que ele fez ao povo judeu. Em 1993, sua história ganha as telas do cinema com o título de A Lista de Schindler, dirigido pelo diretor Steven Spielberg e interpretado no papel principal como Liam Neeson. A história de Schindler deixou suas marcas na história e foi um exemplo de um homem que fez de tudo
para salvar essas pessoas. Ele realmente se dedicou à causa e ele fez todo o possível para que essas pessoas elas continuassem sobrevivendo, mesmo com todos aqueles obstáculos, mesmo com todos aqueles problemas que ele vivenciou ao longo desses anos. Você já conhecia a história de Oskar Schindler? Deixa aí nos comentários para eu saber mais, se vocês conhecem mais curiosidades que eu não falei nesse vídeo aqui. Em breve estarei trazendo novidades. Vou ficando por aqui e até a próxima!